Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namne Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashchacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasa de Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol. Hoje estamos aqui para mais uma aula, dando continuidade à sequência do tema sobre a explicação do serviço devocional, onde Kapila Deva, Suprema Personalidade de Deus, responde à pergunta da sua mãe Devahuti sobre o que é o serviço devocional. Estamos agora na aula 11 e hoje vamos falar o verso 19 do capítulo 29, canto 3, Srimad Bhagavatam. Então, na aula passada, nós pudemos observar que no verso 18, que o devoto está sempre ouvindo sobre temas espirituais, utilizando o seu tempo sempre nesse sentido, superior, de manter a vibração em Deus. Ele está sempre cantando o nome de Deus, ele é reto, tem simplicidade e não tem inveja, é amigável com todos e também busca essa associação de devotos mais puros, avançados, de pessoas que estejam realmente no caminho espiritual de maneira séria. E esse verso 19, Kapila diz: quando alguém se qualifica plenamente com todos esses atributos transcendentais e deste modo sua consciência se purifica por completo, ele sente-se imediatamente atraído só de ouvir meu nome ou de ouvir falarem de minhas qualidades transcendentais. Depois que foi descritas todas as qualidades, conforme o verso passado, aqui nesse verso, se você adquire as qualidades espirituais através da prática constante, diariamente, naturalmente você passa a vibrar, espiritualmente falando assim. Porque quanto mais damos atenção a alguma coisa, mais sincronizamos a nossa energia com a determinada coisa na qual estamos focando a nossa atenção, certo? Então, onde está o nosso coração, ali está a realidade vibracional do que projetamos e vivemos nesse mundo. Assim, quando você adquire as qualidades espirituais comentadas aqui por Kapila Deva, sua mãe, nos versos anteriores, você se purifica por completo. A ideia de se praticar o serviço devocional é que a mente fique descontaminada. O que é uma mente descontaminada? É uma mente que está atraída pela energia superior, certo? Então você tem que se qualificar plenamente com os atributos transcendentais para que a sua consciência se purifique por completo. Quando você está assim, naturalmente, é igual assim uma pessoa que gosta, vamos dizer, de futebol. Aí ela só pensa em futebol, ela tem, coleciona assim, os álbuns desde criança, sabe o nome de todos os jogadores, não perde uma partida de futebol, vai no estádio, qualquer assunto, eu estou falando esse de futebol, de modo que a pessoa está qualificada dentro daquele tema, e aí ela sente muita atração. Assim, podemos usar de várias maneiras,
Mas aqui nesse verso é a mesma coisa, só que é para Deus, né? Assim, se você se qualifica transcendentalmente, isso significa que sua consciência se purificou e imediatamente você está vibrando de uma forma tão superior que quando você ouve, né, o nome, assim, Krishna, você ouve Krishna, Radha, Govinda, Deus tem bilhões de nomes, né? Então, só de você ouvir o nome de Deus, imediatamente o seu coração começa a bater mais forte, vamos dizer assim, você sente mais essa atração, né? Você quer ouvir falar sobre Deus, das qualidades transcendentais, de seus passatempos. Você fica completamente atraído. Da mesma forma, né? Como eu estava falando na analogia do futebol, se você ouve o nome de um jogador famoso, né, no mundo, assim, que você aprecia, imediatamente você se qualifica vibracionalmente para entrar naquele tipo de energia que te dá prazer, né? Há vários tipos de configurações de prazer no qual nos alimentamos ou formatamos, né, programamos a nossa mente de acordo com o gosto de cada um. Porém, quando você entende que você é um servo eterno de Deus e entende que todo o resto é uma grande ilusão, você diariamente se estabelece, né, em temas espirituais, em cantar o nome de Deus. Você entende que se você fazer isso, você vai transmutar a sua energia para uma vibração mais pura. E através dessa vibração, né, em pureza, imediatamente você se sente atraído pelo objeto do qual você está focando a tua atenção vibratória. Por isso Krishna diz, né, pensa sempre em mim, coloca todo o seu coração, a sua intenção em se estabelecer, né, um laço amoroso comigo. Faça de Deus, né? Seja fã de Deus, vamos dizer assim. E aí, quanto mais você vai deixando a sua vibração nesse patamar divino, automaticamente você se torna muito interessado nas coisas espirituais. E aí você está sintonizado na posição correta, perfeita e eterna, porque você é um servo eterno amoroso de Krishna. Observe diariamente onde você está focando mais, né, os seus pensamentos, as suas emoções, as atividades, né? Você não vai conseguir praticar o serviço devocional de modo, né, saudável, vamos dizer assim, ou de modo assim polido, né, se você não se rende a Deus. Você tem que se render, né? Aí você começa a estudar o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, começa a conversar com as pessoas sobre as atividades de Deus, sobre suas realizações, emoções transcendentais, humores, né, do espírito específicos. E aí você sente, né, é como se você estivesse se alimentando, né? Essa fome espiritual é saciada imediatamente quando estamos direcionando a nossa energia para os pés de lótus de Deus. É isso que temos que fazer. Todo outro tipo de atração, por exemplo, dentro da nossa analogia aqui, que eu falei do futebol, toda essa atração por outras coisas que não sejam por Deus, são o desejo indireto do espírito servir a Deus. Como você não está aplicando o seu ato de servir na plataforma real, indiretamente você começa a servir, né, o seu cachorro, a sua família, o seu governo, o seu time de futebol, né? Você começa a ter atração por essas coisas, que são ilusão, né? Por isso Krishna fala, é por isso que você está preso aqui nesse mundo, porque você não encontrou o objeto real da sua atração e do seu serviço. Já que estamos falando aqui a explicação sobre o serviço devocional.
Assim você tem que se qualificar plenamente, né? Seu coração tem que desejar arduamente essa autorrealização espiritual. Krishna diz no Bhagavad Gita que, principalmente em Kali Yuga, é muito rara uma alma que está se posicionando nesse mundo de uma forma completamente entregue a Deus e se preparando assim para que, após o abandono dessa forma física, ele possa voltar, né, em espírito, em essência, naquilo que ele é realmente, para viver com Deus no mundo espiritual. Então essa palavra, né, purifica. O espírito em si, ele é puro. Ele é uma parte integrante de Deus. Só que ele está sob o controle de uma mente contaminada. A mente contaminada é que cria a ilusão. Por isso que você está preso aqui, dentro desse ciclo de samsara. O corpo físico, ele é produzido pela mente. Você tem um corpo mental. E esse corpo mental, ele, devido à ilusão, devido aos desejos de desfrute e ambições materiais, a mente vai criando corpo após corpo, né, dentro do tempo kármico de cada corpo, simplesmente para você dar a sua atenção novamente, indiretamente, a coisas que são materiais, são a energia inferior de Krishna. De modo que purificar significa isso. Purificar significa que você está usando a sua inteligência para usar o seu tempo na entrega, na rendição a Deus, entendendo que somente através desse serviço direto a Deus vai haver a possibilidade de você escapar dessa natureza material, né? Sair dessa ilusão. Quanto mais você purifica a sua mente, mais a sua consciência se expande, mais essa conexão amorosa com Deus se estabelece no seu coração, e aí você pode se movimentar até mesmo nesse mundo material sem a ilusão, porque você compreendeu, né? O Bhagavad Gita é isso, é o manual para você sair desse mundo. Se você compreende o Gita, você vê as forças, né, ilusórias atuando para tentar te encantar. E também cria, né, o modo da ignorância, da paixão, criam muitas situações problemáticas de sofrimento. Você fica à mercê, né, dessas forças, em agonia completa, porque conhecimento é poder, né? Não conhecimento para explorar o mundo material, o conhecimento de Deus. Quem sabe, né, o Bhagavad Gita e vive na consciência de Krishna, na consciência do Bhagavad Gita, basicamente se libertou da energia material. Certo? Então Krishna fala no Gita que ele remove a energia dos três modos da natureza material quando a pessoa realmente se rende a seus pés de lótus, se purifica e faz atividades que visem, né, satisfazer o divino nesse mundo, ou seja, quando você segue o plano de Deus. Porque Krishna não está interessado que você fique desfrutando da energia inferior. Aquilo que você é transcendental. Na verdade, você nunca desfruta da energia material. Quem pensa que desfruta é a sua mente, que cria esse falso ego, essa relação daquilo que você pensa que você é, o corpo físico, com a natureza em torno desse corpo físico, que é a relação com a energia inferior. Entende? Mas quando você está no espírito, você consegue ter esse afastamento metafísico, assim, você consegue observar como que os modos da natureza estão atuando sobre a sua mente e enganando-a. Por isso, o devoto, né, puro, ele está sempre atento às circunstâncias relacionadas com o seu corpo e com o campo, né, exterior, onde esse corpo tem experiências. Experiências essas que são exatamente para você se movimentar em direção ao conhecimento transcendental e à prática espiritual.
para então, né, se libertar e viver nesse mundo até o momento, né, em que Krishna vai te retirar desse planeta ou desse universo e te situar no ponto vibracional onde você trabalhou a vida inteira para estar. Por isso é muito difícil uma pessoa se render a Deus, porque as pessoas, né, dividem sempre Deus com outra coisa. Não estão assim. Então, devoção pura ou serviço devocional puro significa 24 horas você está situado na posição espiritual. É uma posição rara nesse mundo, né? Porque estamos sempre dividindo Deus com outras coisas. E geralmente, né, a mente, a ilusão é muito poderosa e nós acabamos tendo mais atração pela energia inferior do que por Deus, mesmo tendo o conhecimento do Bhagavad Gita. Por isso temos que, né, obrigatoriamente, todos os dias, estabelecer essa conexão com Deus, com a consciência de Krishna e submeter a nossa mente, né, o nosso tempo a adorar Deus, que é a fonte, né, da nossa existência, né? Assim temos que nos qualificar, não só nos qualificar, mas temos que ter essa qualificação plena, certo? Para adquirir todos esses atributos transcendentais que foram falados, né, nos versos passados, né? Aí você vai perceber no seu coração, né, o sintoma de que você está avançando espiritualmente é que todos os dias você sente um desejo intenso de estar na companhia de Deus, seja na lembrança, né, na sua memória, seu coração sempre sente um carinho, uma gratidão especial por Deus. Você sempre está querendo de alguma forma, né, meditar nos pés de lótus do Senhor, ficar mais nessa atmosfera espiritual. Sintomas, né? Quando você está com fome, você, né, o seu estômago começa a ficar, né, assim, nervoso, aí você vai e come, né? Da mesma forma, o devoto puro, quando ele não está pensando em Krishna, ele sente fome, né, de pensar espiritualmente, mais ou menos assim. De modo que ele está sempre se alimentando dos pensamentos relativos à vida espiritual, a temas, né, divinos, ouvir o nome de Deus, sobre suas qualidades, seus passatempos, dessa maneira, né? Só que, como a gente colocou uma vez, numa aula passada, esses temas espirituais sobre o Senhor Krishna, ou cantar o seu santo nome, nunca se torna repetitivo. Quando você lê um jornal assim, se você for ler de novo, aquilo ali já vai te dar você já sabe, né? Porque não está interagindo com o gozo espiritual. A mente, ela quer variedade, né? O espírito não, o espírito ele fica fixo em Deus, né? Ou na variedade dos assuntos divinos. Só que os temas espirituais têm um valor absoluto de ser. Ele se renova a cada momento. Assim, quanto mais você pensa em Krishna, mais estuda o Bhagavad Gita, mais canta o santo nome, o prazer do espírito, ele se renova. Não tem essa coisa de, estou cansado de cantar, não, o Bhagavad Gita, eu já li o Bhagavad Gita, não tem isso. Você vai ler eternamente o Bhagavad Gita, e cada vez que você lê, você sente o sabor de Deus. Mesmo que você já saiba o verso, você lê o verso, mas porque esse verso está relacionado diretamente com Krishna, com Deus, né? ou com as suas encarnações, quando você lê o Srimad Bhagavatam, imediatamente você sente um sabor renovado. A vida espiritual é isso, né? A vida espiritual não tem esse tempo, a pessoa fica feliz aqui por um tempo, né, materialmente falando, a mente, mas logo depois já vem o sofrimento, já vem a angústia, aí vem outra situação que novamente a faz ficar bem, aí depois do nada assim, surgem emoções e ela se estabelece negativamente.
Assim é a alegria, né, e a tristeza do mundo material. Dualidades, oscilações, né, de humor o tempo todo, dependendo, né, de vários fatores. Mas na vida espiritual não. A pessoa que está meditando em Deus, ele não tem essas quedas, né, é constante. Então, quando você atingir esse ponto de devoção pura, você não vai querer ficar mais na oscilação, né, da energia material. O único prazer que você vai sentir, porque você está situado na plataforma perfeita de existência, é o prazer constante e renovado, rejuvenescido, né? Por isso que Krishna, ele é sempre jovem, né? Krishna não envelhece, porque ele é renovação constante, ele é a juventude eterna e perfeita. Esse aí é o sonho, né, de muitas pessoas no mundo material. Porém, elas querem essa juventude eterna no corpo material. Mas isso acontece porque, na verdade, o espírito, ele é sempre jovem, né? Ele não envelhece. E aí, indiretamente, queremos que essa qualidade do espírito seja a qualidade do corpo material. Mas a energia inferior de Krishna não funciona assim, né? Nascimento, velhice, doença e morte. Mesmo o Senhor Brahma, que vive, né, trilhões e trilhões de anos, tempo inconcebível, né, diante da nossa mente, ele um dia vai ter que abandonar o corpo. Então essa é a situação, né? Temos que nos situar naquilo que vai nos trazer, né, essa atração constante por Deus. Temos que praticar isso. É inerente ao que somos, né, o espírito, viver comungando a nossa energia com Deus. Só que a ilusão vem e rouba toda hora a nossa mente. E aí, sem essas qualidades transcendentais, não temos esse entusiasmo, essa determinação, essa avidez, né, por Deus. Porém, se você se colocar, né, se render nessa posição de seguir, né, os passos que Krishna está ensinando, Krishna vai se manifestar em seu coração e você vai sentir o gosto superior, e a partir daí você quer sentir de novo esse gosto superior, e aí você começa a cantar com mais devoção, associar, né, realmente com pessoas que estão sentindo esse prazer também superior, certo? No significado a esse verso, Srila Prabhupada diz que no início desta instrução, o Senhor explicou à sua mãe que Mat Guna Jruti Matrena, só de ouvir falar do nome, qualidade, forma e etc. da Suprema Personalidade de Deus, sentimos-nos imediatamente atraídos. Uma pessoa qualifica-se plenamente com todas as qualidades transcendentais, seguindo as regras e regulações como se recomenda em diferentes escrituras. Desenvolvemos determinadas qualidades desnecessárias devido ao contato com a matéria. E seguindo o processo acima, libertamo-nos desta contaminação. Como se explicou no verso anterior, para desenvolvermos qualidades transcendentais, precisamos livrar-nos destas qualidades contaminadas. Certo? Então, depende do seu interesse, da sua sabedoria. Se você entende que a sua posição eterna e real é como um servo eterno de Krishna, você se ocupa em serviço devocional. Inicialmente vão ter, né, certas dificuldades psíquicas, porque você já está todo programado para viver e aceitar a realidade, né, da sua vida, que é uma grande ilusão, né? Por isso que devemos nos associar com almas mais avançadas, que já estão dentro dessa atmosfera divina, em contato com Deus, né? Vivendo na verdade absoluta. E através dessa associação vamos nos entusiasmando, certo?
Assim como um professor de corrida, né, um personal training, quando você está fazendo alguma atividade, ele está ali te incentivando, né? Vamos lá, e você às vezes não quer fazer e ele coloca você para fazer a atividade porque faz parte, né, de você conseguir o resultado que você quer. Dessa forma, né, se associar com pessoas que estão assim, sempre presentes com a consciência espiritual, praticando o serviço devocional com muito carinho, então você recebe as bênçãos da energia dessa pessoa que está fazendo esse trabalho espontaneamente, né? Por amor às pessoas que ele vê que estão sofrendo nesse mundo, que estão completamente perdidas. E daí há certas regras e regulações, não no sentido assim, de nos fazermos assim, mandamentos que nos fazem escravos dessas regras e assim. Não assim, você faz algo entendendo que é preciso seguir uma certa taxa vibratória dentro dos seus pensamentos e ações e atos para que você receba, né, essa dádiva de ir se iluminando pouco a pouco, progressivamente. Aí Deus ele vai se manifestando de acordo com a sua rendição a Ele. Isso ele fala no Bhagavad Gita. Deus ele não pode se revelar para você se você estiver completamente contaminado e com aquela postura, né, orgulhosa de que eu só me rendo se Deus se revelar para mim. Então você quer usar o seu intelecto, a sua mente, né, para entender Deus. Não é assim que funciona. Você tem que se qualificar transcendentalmente para que Deus, né, tenha essa ressonância, vamos dizer assim, harmônica com você. Aí vai haver uma sincronia de pureza de existência. Não é que Deus não queira ou não possa se manifestar para você, mas que você não vai conseguir compreender Deus, mesmo que Ele apareça perante você, se você não estiver qualificado espiritualmente para entendê-lo. Certo? Então temos que saber desse ponto, né, que Krishna fala para Arjuna no capítulo 11, que somente através do serviço devocional puro é possível compreendê-lo realmente como ele é, como ele estava ali na frente de Arjuna, diante do campo de batalha de Kurukshetra, e Arjuna conseguiu assim, reconhecer, compreender Krishna como Deus. Arjuna também viu, né, a sua forma universal, ele viu, né, Krishna na forma de Vishnu, e viu, né, Krishna como a causa de todas as causas, simplesmente porque ele era um devoto puro, né, um amigo muito querido para Krishna, e estava exercendo o papel de ser o preceptor, né, inicial do Bhagavad Gita, de modo que ele tinha que ter a total revelação em seu coração. Isso aí foi muito incrível, né? É muito fácil entender isso. Se você quer, né, obter a objetividade ou o resultado de determinada coisa, você tem que estar vibrando, né, naquela dimensão específica daquilo que você quer. Você tem que colocar a sua atenção plena. E daí Krishna falar, pensa sempre em mim. Renda-se, né? Torna-se meu devoto. Krishna não está exigindo assim, nada de você. Mas ele explica, né, que enquanto você não se situar em devoção amorosa por ele, desse caminho progressivo para o estado de pureza máxima, você simplesmente vai desperdiçar o seu tempo aqui nesse mundo material, nessa ilusão, certo? Então é muito importante estar sempre em contato com pessoas, com os tópicos, né, relativos a Krishna, principalmente o cantar do seu santo nome. E dando, né, sequência a esse verso 19, né, como complemento aqui, é o verso 20. O verso 20, Kapila Deva diz: assim como a carruagem do ar
transporta um aroma de sua origem e atinge de imediato o sentido do olfato, da mesma forma, quem se ocupa constantemente em serviço devocional, em consciência de Krishna, pode perceber a alma suprema, que está igualmente presente em toda parte. Um exemplo aqui bem simples, né? O ar, né? O ar transporta o aroma de qualquer coisa. Você sente o cheiro assim, de uma flor, porque o ar conduziu, né, aquele aroma, aquela fragrância da flor para o seu nariz, né? Aqui, Kapila Deva quer dar um exemplo bem simples, né? Então, se você está se ocupando em serviço devocional, isso aí é como a carruagem, né, do ar. Só que é do coração aqui, né? Do coração. Então você vai começar a perceber a alma suprema. Você pode estar de costa para uma flor, mas aí você fala assim, mas tem uma flor aqui, estou sentindo, né, um aroma maravilhoso, que flor é essa? E aí você começa, né, você nem viu a flor, mas você vai saber onde ela está, acompanhando o ar que transporta aquele aroma. Então, da mesma forma, a Kapila Deva está falando aqui, se você está ocupado constantemente nesse serviço devocional, essa constância é que faz a diferença e que te dá o sentido da percepção, certo? Então você vai perceber, né, Krishna, a alma suprema, que está presente em toda parte. Deus, tudo é Deus, né? Há essas configurações de divisão, né? Energia inferior, energia superior. Porém, tudo isso emana do brilho corpóreo do Senhor Krishna, as suas energias, né? E nós somos a energia superior de Krishna, né? O espírito é uma flor assim, bem fragrante, né? Flagrante do jardim de Deus, né? Cada um de nós, né? Somos flores que Krishna gosta de sentir, né? O aroma do serviço devocional. Então, dessa maneira, né, se você quer perceber Deus em tudo, mantenha-se atento à sua condição espiritual, fique sempre nessa consciência e haja de acordo com a sua verdade espiritual nesse mundo. Então você vai poder perceber que você está mergulhado dentro da existência de Deus. Não assim, né? Não assim, materialmente, né? Não é que o corpo físico está mergulhado em Deus. Não, o espírito, aquilo que você é, juntamente com todas as suas ferramentas de aprendizado, né, tanto sutis quanto grosseiras, você vai perceber que tudo isso é Deus. Você vai perceber com o espírito, com aquilo que você é. Certo? Quando você fala assim, eu percebo Deus em tudo, não é eu percebo com o corpo físico. O corpo físico você vai perceber tudo como Deus através da sua ferramenta física. No plano astral você vai perceber tudo astralmente como energia de Deus através do seu instrumento, seu corpo astral. Assim também com o seu corpo mental. E aí todos os outros corpos, né? Você vai perceber com a sua alma a presença de Deus em tudo e com o seu espírito, certo? Então essa é a realização máxima, né? E esse verso fala exatamente isso, né? Se você se ocupa constantemente nesse serviço, nessa consciência de Krishna, você começa a perceber Deus, que Ele está presente igualmente em toda parte. Não tem, assim, Deus está num lugar específico. Ele está em toda parte. Em alguns lugares específicos há uma espécie de concessão divina para a nossa adoração, por exemplo, como as deidades, né? O santo nome de Deus, que é o próprio Krishna,
Coisas assim, metafísicas que não conseguimos entender simplesmente com um tipo de raciocínio lógico. Mas para você conseguir, né, para um devoto perceber Deus assim, nas deidades, ele tem que estar em devoção pura. O devoto neófito já não consegue perceber Deus na deidade, apesar de adorá-la dentro de uma regulação do processo de serviço devocional. Temos que entender isso, né? Você vai sentir a fragrância de Deus em todos os lugares com o seu nariz, né, de consciência espiritual, quando você tiver com o nariz apurado, né? Apurado, purificado. E isso é o que o serviço devocional faz. Você vai ocupando as suas energias em Deus, em consciência de Krishna. E vai chegar um ponto que a sua energia vai ascensionar tanto, sua mente vai estar purificada, e aí você vai perceber Deus. Não há mistério quanto a isso, né? Deus, ele não está se escondendo de você, porque ele é tudo. Tudo que você observa, seja materialmente, espiritualmente, é energia de Deus, é Deus presente. Mas o fato de você captar isso com a sua consciência, de uma forma plena, onde você consegue viver nessa verdade, se movimentar nessa verdade, vai depender do quanto você está sincronizando a sua energia com a energia divina. Isso é o que se chama serviço devocional. É isso que todos os dias você tem que fazer na sua vida. Você tem que usar o seu instrumento físico para estar, né, de alguma maneira, sempre tentando se ocupar, né, internamente em estar com Deus, estar cantando, estar pensando, adorando, né, intuindo essa voz de Deus dentro do seu coração, meditando, procurando sempre, né, tópicos relacionados com o seu avanço espiritual, estar junto de pessoas bacanas. Por isso o Sr. Chaitanya Mahaprabhu está dizendo todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Né? O próprio Deus está glorificando esse processo. Sri Krishna Sankirtana significa serviço devocional, em boa associação, onde as pessoas se unem para conversar sobre Deus, para fazer aulas, para fazer eventos onde pessoas possam ser, né, convidadas para participar daquele sagrado, né, daquele que é o mais sagrado, o Senhor Krishna. Então esse verso ele é bem, né, ele é um prosseguimento, um complemento do verso 19, né? Você vai se atrair pelo nome de Deus, pelas qualidades de Deus, a partir do momento que a sua consciência perceber a presença de Deus em tudo, devido ao seu esforço, vamos dizer assim, progressivo, que você recebe a misericórdia de Deus dentro do seu coração, que está observando todas as suas atividades nesse mundo, né? Essa é a batalha de Kurukshetra, né? Mesmo que você esteja avançando, você pode cair várias vezes de sua posição, porém você mantém, né? Você vai, é um guerreiro, né? Por isso que Arjuna é um guerreiro, né? Em potencial, todos nós somos Arjuna. Temos que, diante de várias quedas, né, diante de muita sabedoria ou de amor, você pode cair várias vezes, porém você vai levantar e vai continuar lutando, porque você entende a realidade. Uma vez só que você tenha sentido o prazer superior ou compreendido mais profundamente sobre a verdade, o que é a verdade absoluta, né, dentro desse conhecimento intelectual, vamos dizer assim, você já não fica mais preso a flutuações imaginárias da sua mente que quer desfrutar da ilusão, né? Krishna diz no Bhagavad Gita, né, na vida material, faça as coisas com moderação. Moderação. Porém, não esqueça nunca qual é o objetivo da forma humana, né? Sim, Krishna ele é muito bondoso, né? Ele sabe que o encanto de Maya é muito poderoso, mas ele está pronto para nos ajudar na medida da potência da nossa rendição aos seus pés de lótus, certo?
Então, como nesse verso, né, vimos que como a brisa transporta o aroma agradável de um jardim florido e atingindo assim imediatamente o órgão do olfato, do mesmo modo a nossa consciência, saturada de devoção, pode perceber imediatamente a existência transcendental da suprema personalidade de Deus, o qual, sob seu aspecto Paramatma, né, a alma que está dentro do nosso coração, está presente em toda a parte, inclusive no coração de todos os seres vivos, né? Deus, ele tem uma energia, ele manifesta essa energia onde acontecem todas as manifestações, né? Essa energia chamada de Brahman. E aí a energia inteligente de Deus penetra em cada átomo, ele entra dentro do coração de cada ser vivo. E essa energia inteligente é chamada Paramatma, onde Deus está supervisionando cada movimento de sua criação, certo? E aí você consegue, estando assim, com a consciência saturada de devoção, perceber esse controle supremo, né, cheio de bondade, nos dando o livre arbítrio para que possamos escolher, né, estar rendido a Deus. Então afirma-se no Bhagavad Gita que a suprema personalidade de Deus é chamado Kchetrajna, ou seja, está presente dentro deste corpo, porém ele também está simultaneamente presente em todos os outros corpos. Uma vez que a alma individual só está presente em um corpo específico, ela fica alterada quando outra alma individual não coopera com ela. Dessa maneira, né? Mas a superalma, entretanto, né, está igualmente presente em toda parte. As almas individuais talvez, né, tenham assim, muitos desentendimentos, mas a superalma, estando igualmente presente em todos os corpos, é chamada de imutável. A alma individual, quando plenamente saturada de consciência de Krishna, pode entender essa presença da superalma. Prabhupada diz que, confirma-se no Bhagavad Gita, que Bhaktya Mam Abhijanati, uma pessoa saturada de serviço devocional, em plena consciência de Krishna, pode entender essa suprema personalidade de Deus, seja como a superalma, seja como a pessoa suprema. Então temos que estar sempre conscientes disso, né? Que tudo, seja o nosso corpo físico, o emocional, o corpo mental, nossa alma, até aquilo que somos, o espírito é uma energia, um átomo, né, espiritual, uma centelha espiritual de Krishna dentro dessa energia chamada Brahman, e aí Krishna, ele se expande e entra como a superalma no coração de todas as pessoas, entra como a superalma em cada átomo, e também entendemos que há um ser, né, supremo, que é exatamente essa pessoa absoluta chamada, né, Krishna, conforme é revelado nas Escrituras, que é a fonte original, expansiva, né? Todos os Vishnus, né, que percebemos que essa forma expandida de Deus em todos os corações é Krishna presente nessa forma mística, né? Não tem como Deus não estar presente em tudo, porque tudo é Deus, né? Deus e suas energias são iguais, né? Só que a fonte das energias é Krishna. Assim como o Sol e os raios do Sol, né? Não podemos falar assim que os raios do Sol são diferentes do Sol. São energias do Sol. Então, o Sol não pode existir sem os raios do Sol, e os raios do Sol não podem existir sem o Sol. Mas a fonte dos raios são o Sol. Da mesma forma, né, Deus se expande pessoalmente, entra no coração de todo mundo, mas a fonte dessas expansões, chamada Vishnu, são Krishna.
Logo, há uma causa suprema. Por isso é que no Bhagavad Gita pede-se, né, serviço devocional ao Senhor Krishna. Porque se você está servindo a Krishna diretamente, através dessa consciência, dessa sabedoria revelada, dessa rendição realmente assim, plena, com esse desejo de viver, né, a vida real, né? Por que viver uma ilusão? Temos que nos perguntar isso. Por que estamos vivendo identificados tanto com esse corpo material, sem nenhum interesse na vida espiritual? Então temos que ter esse interesse pela realidade. Quem sou eu? O que estou fazendo nesse mundo? Quem é Deus? Como eu me relaciono com Deus? E aí tudo isso aqui que estamos falando é o conhecimento revelado. Você entende que é uma fonte suprema. A partir do momento que você se rende aos pés de lótus do Senhor Krishna, automaticamente você está relacionado com a superalma no seu coração e também com toda a energia, né, o Brahman, que se manifesta, né, o brilho do corpo absoluto de Deus chamado Krishna. Temos que saber sobre esses aspectos de Deus, né? O aspecto mais impessoal, o aspecto onipenetrante e o aspecto pessoal. No Bhagavad Gita, Krishna explica que ele é uma pessoa em última instância, assim como o aspecto mais elevado, certo? Que o Sol ele é mais elevado que os raios do Sol, apesar dos raios serem Deus também. Apesar de você ser uma energia de Deus, você não é Deus. Você é um servo eterno amoroso de Deus, certo? Então a posição de Krishna, apesar de você ser Deus na forma de energia, né, dessa centelha espiritual, você não é um Deus, não é Deus totalmente. Você é só uma energia. E a função eterna da energia é servir amorosamente a Deus. E esse serviço amoroso não significa algo, né, uma submissão, assim como é aqui no mundo material, patrão, né, e servo. Aí você está existindo, né, nesse serviço por algum interesse, para ganhar um dinheiro, para ganhar notoriedade, para ascensionar, né, de cargos na empresa, para comprar coisas. Assim, não é assim. O serviço com Deus ele é espontâneo e natural. Você entende que existe Deus, que Deus, né, é chamado de Krishna, que Krishna é o ser mais bondoso, amoroso e misericordioso da existência, que todas as suas qualidades transcendentais são porções mínimas daquilo que existe em Deus, né? Que você é feito à imagem e semelhança de Deus por ser uma partícula dele, e que você só pode ser feliz realmente na existência, você só pode ser uma flor, né, fragrante, nesse... na existência, se você estiver em comunhão com a Suprema Personalidade de Deus, que bondosamente está dentro do seu coração agora mesmo como a superalma. E aí, através da meditação, você começa a reconhecer a presença de Deus, né, no seu coração, e através do santo nome você percebe que esse nome é Krishna, e assim você vai se desenvolvendo gradualmente na sua vida espiritual, a partir do momento que você recebe essa sabedoria. Através dessa sabedoria você faz a prática espiritual, através dessa prática você desperta o seu amor por Deus, e aí progressivamente você vai aumentando, sentindo o seu gosto superior, e aí o seu amor, né, por Deus vai ficando cada vez mais chamado, né, puro. Prema é o nome do amor puro. E aí, quando você se situa em amor puro, você está na posição correta da sua existência. Todo mundo tem que amar a Deus sobre todas as coisas e viver nessa posição pura de amor, de dedicação, de rendição, certo? Aí vai acontecer, você vai sentir a presença de Deus em tudo, você vai se relacionar com Deus de uma forma perfeita e correta. Não há mistérios quanto a isso, né? Se há um mistério, você tem que se perguntar por que eu, sabendo de tudo isso, não coloco, né, a minha vida aos pés de lótus de Deus
e me torno realmente feliz, seja nesse mundo material, Kali Yuga, Satya Yuga, qualquer planeta, qualquer galáxia, ou no mundo espiritual, né? No mundo espiritual você sempre é feliz, né? Porque você está com o seu corpo espiritual puro. Você tem uma forma espiritual igual à de Deus, né? Só que a de Deus é absoluta e infinita, e a sua é uma forma, né, infinitesimal, mas com potencial eterno, expansivo de amor, de felicidade ilimitada, porque você está com a sua energia, se você estiver com Deus, ela está se renovando momento a momento. Seu estado feliz aumenta cada vez mais quando você está no mundo espiritual. Entende? Não é uma felicidade que você tem, aí ela para, aí você busca de novo Deus. Assim, não, você está lá diretamente com sua forma espiritual, em contato com a atmosfera, né, de Vrindavana, Krishna Loka, do mundo espiritual. Então, momento a momento, a sua felicidade vai aumentando. Não tem como você parar isso, né? Você está situado na dimensão da felicidade pura, o amor, né? O amor. Lá no mundo espiritual, né, tem, quando você lê os passatempos de Krishna, né, as gopis, elas começam a chorar quando Krishna vai fazer seus passatempos, né? Então, quando as gopis, que são consideradas os devotos mais elevados da existência, quando elas não veem Krishna assim por um centésimo de segundo, elas entram em tremendo sofrimento. Tamanho o amor que elas têm por Deus, né? E aí, esse sentimento de separação de Deus, diz Chaitanya Mahaprabhu que é muito mais prazeroso do que a felicidade em si. Porque no mundo absoluto não tem sofrimento e felicidade, assim, nesse aspecto dual, né? O sentimento de estar separado de Krishna é algo assim, onde o amor ele aumenta mais. É igual aqui no mundo material, né? Quando você está com a pessoa é bom, mas quando você se afasta da pessoa, aquele sentimento, né, de você querer estar com a pessoa, esse amor parece que triplica, né? Você fica super ansioso, eu quero estar com essa pessoa que eu gosto, que eu amo, né? Mas você imagina esse sentimento ampliado infinitamente na plataforma real de existência em relação com Deus, né? Nem podemos imaginar isso. Então as gopis, elas estão assim em grande sofrimento porque Krishna vai para a floresta pastorear as vaquinhas com os seus amigos e elas ficam em casa assim, né? Somente a vida delas elas ficam ansiando assim por ver Krishna lá em Vrindavana, né? Quando lemos o Srimad Bhagavatam e temos uma posição mais pura de visão interna, vamos saber o que significa isso, né? As gopis ali, só que o Bhagavatam está falando tudo na plataforma suprema de existência, né? Inclusive todos os passatempos do Bhagavatam relacionados a semideuses, aos seres mais elevados aqui desse universo também, é algo assim de dimensões superiores que nem podemos compreender. Porém, se você se desenvolver espiritualmente, você começa a entender, né, a plataforma da narração das histórias, né, do Senhor Krishna, de suas encarnações, das relações com seres mais elevados desse universo. É assim, né? Assim que acontece. Então vimos nesse verso, hoje lemos, né, o verso 19 e 20, e se quisermos realmente perceber Deus, né? Porque quem é Deus? Eu queria tanto sentir a Deus, mas eu não sei, eu tenho dúvida se é Deus ou não é Deus, mas a dúvida ou a sua crença não vai adiantar nada. Você tem que praticar o serviço devocional constantemente, tem que se ocupar nisso, certo? Então você vai, se o seu interesse realmente é Deus, você tem que criar a sua vida onde você tenha tempo para estar com Deus. E mesmo que se você tiver assim
Por exemplo, vou lá no banco tirar dinheiro. Então, de alguma forma, você vai levar sua japa, aí você está na fila ali, você está cantando o nome, ou você leva um livrinho, né, um livro, o Bhagavad Gita para qualquer lugar, e aí, enquanto você está esperando uma coisa, você lê, certo? Da mesma forma, assim, quando uma pessoa tem, né, Prabhupada dá o exemplo, assim, se uma mulher tem uma amante, né, ela está em casa, assim, lavando ali a louça, está fazendo as atividades, né, normais, assim, de uma pessoa que está lavando a louça, mas ela está pensando no amante, porque ela tem esse sentimento do amor, ela quer o encontro com esse amante. Então não importa o que ela esteja fazendo, se realmente ela está empoderada desse sentimento amoroso por outra pessoa, né, que lhe dá muito prazer, não importa, ela vai estar dirigindo, está pensando no amante, vai estar cozinhando, está pensando no amante, entende? Da mesma forma, o devoto, né, ele está sempre pensando em Krishna, porque o devoto é um amante de Krishna, né? E imagina a posição das gopis, né, que são as amantes supremas, a dança da raça, né, que tem, assim, passatempos assim, de Krishna que só vamos compreender quando estivermos na plataforma pura e já empoderado, né, com essa potência do amor a Deus em nosso coração. E assim você tem que perceber Krishna o tempo todo, em tudo, em todos, ser mais tolerante nesse mundo, não se envolver com os assuntos materialistas, né? Não ficar preso ao negativismo, né, desse mundo, ao medo. Você está vivendo em Krishna. Então, Krishna já está cuidando pessoalmente de você, se você está rendido aos seus pés de lótus, né? Então, temos que ser bem tolerantes e pacientes nesse mundo. E mesmo percebendo Deus em tudo, em todos, você também consegue perceber a ilusão, né? A mente das pessoas que vivem uma vida como zumbis hipnotizadas, encantadas pela Maya. Você pode observar tudo isso, porque você, além da sabedoria, você tem a realização interna no seu coração. De modo que você não se engana mais, certo? Não se engana mais, você está protegido pela armadura da sabedoria espiritual e se movimenta no amor a Deus, porque você vai começar a sentir esse gosto superior e nada vai poder mais te desiludir, né? Mesmo que você tente experimentar algum prazer material, assim, você vê que não é prazer. Na verdade, torna-se no final uma fonte de confusão, ou traz algum tipo de sofrimento, de angústia. Mas quando você está com Deus todos os dias, é um êxtase, né, no seu coração. E você segue a vida, né, só fazendo algumas regulações para ter essa posição, né, de soldado espiritual. Um guerreiro, né, um guerreiro tem que ser honesto, né, tem que ter um caráter onde ele possa estar na posição de guerreiro nesse mundo e segue com Deus. E deixa Deus cuidar da sua vida, certo? É assim que vamos atingir o sucesso, a vitória, né? Como diz Sanjaya no final do Bhagavad Gita, onde estiver Krishna e Arjuna, nesse sentimento, né, de queridagem, de amizade, haverá a vitória, né? Então, faça amizade com Deus, já que tudo é Ele mesmo, né? Se você fizer amizade com Deus, você faz amizade com tudo. Até com a ilusão você faz amizade, certo? Porque você entende que ela é uma boa serva de Deus. Se você estiver com Deus, ela é uma boa serva. Se você não estiver com Deus, Maya é uma bruxa que te coloca em situações para você aprender que para onde você tem que caminhar, né, na sua vida espiritual. Certo? Então, eu vou ler de novo aqui o verso 19 e o 20, para terminarmos essa aula. Quando alguém se qualifica plenamente com todos esses atributos transcendentais, e deste modo sua consciência se purifica por completo, ele sente-se imediatamente atraído só de ouvir meu nome
ou de ouvir falarem de minhas qualidades transcendentais. Assim como a carruagem do ar transporta um aroma de sua origem e atinge de imediato o sentido do olfato, da mesma forma, quem se ocupa constantemente em serviço devocional, em consciência de Krishna, pode perceber a alma suprema que está igualmente presente em toda a parte. Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos meditar, vamos praticar o serviço devocional, vamos conseguir a vitória nesse mundo material, porque Krishna acredita em cada um de nós. Só temos que dar o passo em direção a Ele, certo? Vamos parar de sofrer e vamos ser felizes, onde estivermos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol.